Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações agradecidos. Querido irmão, querida irmã, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Padre André Viana e quero acolher você para esse nosso momento de meditação sobre a vida espiritual. Todos nós queremos contemplar a face de Deus no céu e é para isso que nós fomos criados. Mas para que isso possa se concretizar na nossa vida, nós precisamos ser formados. Por isso, neste ciclo de meditações, estamos meditando com Nossa Senhora, porque se ela nos trouxe Deus à Terra, porque a encarnação aconteceu dentro do ventre dela, é ela que também nos conduz a Deus. Por isso, um dos títulos da ladainha de Nossa Senhora é Janua Coeli, que significa Porta do Céu. Nossa Senhora é aquela que nos dá acesso a Deus e, ao mesmo tempo, é por onde Deus vem até cada um de nós. Então, neste ciclo de meditações, que é como que uma escola de Maria, nós estamos meditando a partir de algumas mensagens que Nossa Senhora nos deixou em Medjugorje. E o conjunto das aparições de Medjugorje é, sem dúvida, uma grande riqueza para a nossa vida espiritual. Alguém poderia dizer, mas padre, já não nos basta a palavra de Deus? É claro que sim. Porque a palavra de Deus é a revelação definitiva. Mas o que faz Nossa Senhora nas mensagens em Medjugorje? Ela simplesmente atualiza as mensagens e, principalmente, vai nos repetindo e nos lembrando os pontos mais importantes. Eu não sei se você já experimentou isso, mas geralmente as mães têm uma facilidade muito grande em repetir. É muito comum que você veja uma mãe com um filho, especialmente se ele é pequeno, ela diz, depois repete as mesmas coisas. Exatamente porque uma das tarefas da mãe é nos lembrar daquilo que é o mais importante. Sendo assim, Nossa Senhora, ao aparecer em Medjugorje, e ainda hoje ela aparece, ela vai nos lembrando os pontos mais importantes, ou seja, aquilo que nós não podemos deixar de lado, aquilo que nós devemos nos dedicar para que de fato possamos chegar na vida eterna e contemplar a Deus face a face. Hoje gostaria de trazer uma mensagem, na verdade duas mensagens, que Nossa Senhora também deixou em 1982. Uma ela disse no dia 21 de janeiro de 82 e a outra ela disse no dia 25 de janeiro de 1982. Na primeira mensagem, ela diz assim, rezem e jejuem. Portanto, nós não podemos pensar numa vida espiritual autêntica sem o exercício espiritual. O que é o exercício espiritual? É uma prática espiritual na qual eu devo me dedicar para poder crescer espiritualmente. É como alguém que vai à academia. Se essa pessoa que vai à academia não faz o treino, não faz o exercício, ela não consegue crescer na sua estrutura física, os músculos e essas coisas todas. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu posso ir à igreja, mas se dentro da igreja eu não rezo e não jejuo, espiritualmente eu continuo do mesmo jeito. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Pessoas que estão dentro da igreja, que às vezes até nasceram dentro da igreja e sempre estão lá trabalhando, servindo, ajudando. E de repente a pessoa teve uma atitude horrível. E aí as pessoas dizem, nossa, como uma pessoa da igreja faz uma coisa dessa? Como uma pessoa da igreja teve uma atitude dessa? É claro que nós somos humanos, portanto, somos sujeitos ao erro. Mas muitas vezes acontece que esta pessoa que está na igreja não está verdadeiramente fortalecida na sua estrutura espiritual. E aquele que não está espiritualmente fortalecido, facilmente cairá. Agora, como é que nós crescemos na nossa estrutura espiritual? Através dos exercícios espirituais. Por isso Nossa Senhora começa a mensagem dizendo, rezem e jejuem. Por quê? Porque qual é a finalidade da oração? Encher-me de Deus. Quando eu estou rezando, Deus está se derramando sobre mim e, portanto, o meu ser, o meu coração e a minha alma são preenchidos pela presença de Deus.
Quando eu jejuo, acontece o inverso. Porque o que é jejuar? A palavra jejum significa vazio. Quando eu estou jejuando, eu estou criando dentro de mim um vazio de mim mesmo. Portanto, a finalidade do jejum não é ficar sem comida, mas a finalidade do jejum é esvaziar-me de mim mesmo. É claro que faz parte do jejum ficar sem comer, mas eu não posso pensar que basta que eu fique sem comer. Eu fico sem comer para aprender a controlar os meus desejos, as minhas vontades, os meus caprichos. Portanto, aquele que jejua está sem a comida, mas o seu objetivo é aprender a esvaziar-se de si mesmo. Então, enquanto a oração me enche de Deus, o jejum me esvazia de mim mesmo. Isso significa que, na vida espiritual, oração e jejum sempre devem caminhar juntos. Porque se através do jejum eu me esvazio de mim mesmo e através da oração eu me preencho com a presença de Deus, isso é tudo. Por isso eu devo sempre me questionar: há quanto tempo eu estou na igreja? E depois a segunda pergunta: o que eu faço dentro da igreja? Porque às vezes eu posso fazer muitas coisas dentro da igreja e talvez deixo de lado a oração e o jejum. Não é muito difícil de você encontrar hoje pessoas de dentro da igreja, até mesmo padres religiosos consagrados, que não jejuam. Talvez porque pensam que o jejum é uma prática do passado. E não é verdade. Porque se eu não coloco um freio em mim mesmo, nos meus desejos, nas minhas vontades, nos meus caprichos, onde é que eu vou parar? Basta pensar que muitos problemas que eu enfrento na minha vida, discussões, desentendimentos, brigas que eu acabo entrando, é porque eu também não aprendi a me controlar. É claro que aquilo que o outro fez talvez foi algo horrível, mas não é porque ele foi ruim comigo que eu vou ser ruim com ele. Não é porque ele me prejudicou que eu também vou prejudicá-lo. Então é preciso aprender a pôr um freio em mim. E o que me ajuda a pôr este freio é o jejum. Quanto mais eu jejuo, consequentemente eu vou freando o meu homem velho, vou me esvaziando de mim mesmo. E quando estou vazio de mim mesmo, eu posso então rezar, porque esta oração vai me enchendo e me preenchendo com a presença de Deus. É verdade que nós temos dentro da igreja pessoas que rezam, mas muitas vezes elas rezam, mas estão cheias de si. Elas podem até rezar, mas continuam com o coração preenchido com elas mesmas. Por isso que a oração não pode ser desvinculada do jejum, porque enquanto o jejum me esvazia de mim, a oração me enche de Deus. Aí você vai entendendo que Nossa Senhora, nesse caminho espiritual, nessa escola de Maria, ela vai nos apresentando esses passos que são muito importantes para nós. Esteja na igreja, é maravilhoso que você esteja na igreja, mas não se esqueça de jejuar, não se esqueça de rezar. E sempre lembrando que na vida espiritual começamos de baixo para cima. Não adianta você dizer, a partir de agora, tal dia, eu vou jejuar o dia inteiro. Se você nunca jejuou, vai passar mal. É preciso começar de baixo. Começa fazendo uma abstinência, que seria tirar algo, tirar algo da sua alimentação, e na medida em que você vai crescendo na abstinência, vai entrando no jejum. É claro que sempre precisa prestar atenção. Se você é doente, se você toma remédios, precisa fazer um jejum sem que comprometa a sua saúde. Porque a finalidade do jejum não é nos deixar doentes. A finalidade do jejum é simplesmente disciplinar a nossa carne, o nosso ego e a nossa vontade. E depois também é importante pensar neste ponto da oração. É claro que nós precisamos rezar, e precisamos rezar muito, mas por favor, não use a oração como um modo de fugir das suas responsabilidades. Eu me lembro de uma senhora que entrou numa grande confusão. Por quê? Porque ela era casada e tinha filhos. Só que ela dizia assim, o padre disse que eu tenho que rezar. Então, por causa da oração, ela já não fazia mais nada em casa. Não fazia mais comida, não cuidava mais da casa. Isso não pode acontecer. Eu preciso dar conta das minhas obrigações,
mas também não posso me descuidar da vida de oração. Por isso, dentro deste tema oração e jejum, é necessário ter muito equilíbrio, é necessário ter muito discernimento, para que nós não pequemos ou pela falta ou pelo excesso. É preciso encontrar o equilíbrio. Por isso Nossa Senhora diz, rezem e jejuem. Não só a oração e não só o jejum, mas sempre essas duas realidades juntas, a oração e o jejum. Agora é importante entender que a oração e o jejum, eles têm uma finalidade. Claro que já falei as primeiras. O jejum me esvazia de mim, a oração me enche de Deus. Mas Nossa Senhora diz assim, rezem e jejuem para que entre os sacerdotes reine a paz. Não sei se você já notou isso, mas nós temos muitas pessoas que falam mal dos sacerdotes. E também sabemos, infelizmente, que há muitos conflitos entre sacerdotes. Sejam bispos, padres, consagrados. Quantas vezes já ouvimos e vimos problemas, ofensas, discussões dentro da própria igreja? Parece estranho pensar que alguém que prega o Evangelho não consegue viver a unidade, que prega o Evangelho não consegue viver o perdão. E aí Nossa Senhora então nos ensina, eu devo rezar e devo jejuar para que os sacerdotes vivam em paz. E não somente os sacerdotes, para que os bispos vivam em paz, para que os fiéis vivam em paz, para que todos os cristãos vivam em paz. Então, a paz que nós tanto desejamos não é somente um dom de Deus que Deus dá sem a minha cooperação. Deus dá o dom da paz, mas para que a paz seja instaurada entre nós, nós precisamos jejuar e nós precisamos rezar. Porque quanto mais nós formos uma família que jejua, seremos uma família que se esvazia de si mesmo, ou que se esvazia de si mesma. Quando nós temos lá o pai, a mãe e os filhos que jejuam, eles vão aprendendo a controlar os seus desejos, as suas paixões, as suas más inclinações. E quando somos uma casa que reza, vamos nos enchendo de Deus. Agora responda para mim, qual é a consequência de uma família que se esvazia de si e se enche de Deus? Reina a paz. Isso vale também para a nossa paróquia, isso vale também para a nossa diocese. Então, a grande parte dos conflitos que nós vivemos dentro de casa, dentro da família, dentro da empresa, dentro da paróquia, dentro da diocese, está ligada a esta realidade. Onde falta o jejum e falta a oração, nós temos um bando de pessoas que são cheias de si mesmas, das suas vontades, das suas paixões, dos seus desejos e, consequentemente, não reina nesse lugar a paz. A paz reina na medida em que eu me esvazio de mim e na medida em que eu me encho de Deus. Portanto, nesse programa eu quero propor a você este grande exercício. Se você de fato quer a paz, se você de fato quer que a paz reine na sua casa, que a paz reine na sua família, não espere do outro. Comece você. Fazer o quê? Jejuar. Comece com a abstinência, da abstinência vá para o jejum. E juntamente com o jejum, comece a rezar. Porque quanto mais você se esvaziar de você mesmo, quanto mais você se encher de Deus, o seu coração vai estar em paz. Quantas vezes nós já experimentamos isso? Sei lá, uma pessoa que teve uma atitude que não foi bacana com a gente. Há pessoas que até fisicamente têm reação, né? Você percebe que ela fica vermelha, você percebe que ela fica bufando. Por quê? Porque ela está tão cheia de si que ela fica irada, irritada, brava. Portanto, eu preciso jejuar para quê? Para aprender a controlar a minha impaciência, a minha agressividade, né? Essa mania de querer que tudo e todos sejam do meu jeito. Portanto, o jejum ele é fundamental. Fundamental para que eu aprenda a me controlar. Mas não somente o jejum, também a oração. Porque quanto mais eu rezo, mais eu estou unido a Deus. Quanto mais eu rezo, mais Deus enche o meu coração. E aí Deus em mim se transforma em bondade, em ternura, em paciência, em misericórdia.
E aí, quando rezamos e jejuamos, jejuamos e rezamos, somos uma pessoa pacificada. E, consequentemente, temos uma casa pacificada, uma comunidade pacificada, uma cidade pacificada. Portanto, a paz que nós desejamos passa pela oração e passa pelo jejum. Por fim, na mensagem do dia 25 de janeiro de 82, Nossa Senhora diz uma outra coisa muito bonita. Ela diz assim: comovem-me muito as suas orações. Portanto, aqui temos uma verdade. Quando eu rezo, Nossa Senhora está me vendo. Não como uma juíza ou como uma patroa que está lá anotando os meus acertos e erros, mas como uma mãe. Qual é a alegria da mãe? Escutar o seu filho chamá-la. E quantas vezes vemos crianças que ficam o dia inteiro, mãe, 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 chamando, pedindo a mãe. Assim também nós, quando nós rezamos, especialmente o Santo Rosário, o que é que nós estamos fazendo? Chamando Nossa Senhora. E isso alegra o coração dela. Por isso ela diz, comovem-me muito as suas orações. Todas as vezes que eu rezo, todas as vezes que você reza, especialmente o Santo Rosário, os olhos da Virgem Maria estão sobre mim, estão sobre você. Portanto, persevere na oração. Por mais que você pense, estou perdendo tempo, ou isso não me leva a nada, creia pela fé que quando você reza, você está como uma criança, como um filho que se coloca aos pés da mãe, chamando a mãe, pedindo o auxílio da mãe. E Nossa Senhora, como a mais perfeita de todas as mães, virá também em seu auxílio. Portanto, perseverança na oração. Quero fazer um convite a você, que possa, todos os domingos, nos reunimos aqui no Santuário de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Itapetininga, aqui no Padre Somete, às 9h20 da manhã, para a oração do Santo Terço. E logo após, às 10 horas da manhã, celebramos a Santa Missa. Será uma grande alegria receber você aqui na casa de Nossa Senhora, no Santuário de Nossa Senhora Rainha da Paz. Que ela te abençoe e te acompanhe hoje e sempre. Amém.